Vamos lá. O tema da nossa aula, nós terminamos na última aula, né? Sobre a importância do discipulado. Hoje nós vamos entrar num outro tema, né? Que não deixa de ser continuação, mas é um outro tema, tá? Nós vamos começar a falar agora sobre os 7 benefícios. Perdão, gente, os 7 não. Não deixa de ser 7, né? Mas nós vamos falar sobre os benefícios do discipulado na igreja. Vamos lá. Os benefícios do discipulado na igreja. E, gente, calhou a aula hoje que eu estou afiado. Hoje eu gravei umas 5 aulas de missiologia, eu estou afiadíssimo hoje. Né? Inclusive o pessoal da teologia aí, que lute, porque o próximo professor sou eu, a próxima matéria é a minha. Mas é de boa, a matéria é gostosa. Eu só fugiria de mim na aula de missiologia, mas de homilética é tranquilo. Fujam de mim em hermenêutica, missiologia e evangelismo. Do resto, tá tudo certo. Vamos lá. Os benefícios do discipulado na igreja. Bom, como se não bastasse tudo o que nós temos já falado sobre a importância do discipulado, sobre o que é discipulado, né? Nós precisamos também notar, deixa eu perguntar isso já, né? Alguém aqui já teve a experiência de antigamente, ou antes da sua experiência com a Celeiro para as Nações, ou com outra igreja, você já teve a experiência de caminhar, de conhecer uma igreja que caminha em discipulado? Alguém já teve? Não? Só de longe. De longe? A Só de Jana, longe. você teve, Jana? Fala para mim, qual igreja foi? Como você chegou a conhecer essa igreja? Era Lança na Rede, do pastorzinho Pastor Anete. Eles tinha visão de célula, de discipulado. Eu só não cheguei a ser discipulado, porque como eu fui com a minha irmã, então quem iria me discipular seria ela, mas ela sempre esteve comigo ali, sempre me ajudou, mas eu não cheguei a ser discipulada por ela, mas eu vi ela discipulando, ela sendo discipulada por outras pessoas. Entendi. E Jana, fala uma coisa, essa igreja cresceu ou não? Cresceu. Cresceu. A grande questão que nós precisamos entender, gente, deixa eu abrir a tela aqui para eu conseguir ver todo mundo. A grande questão que nós precisamos entender é que quando uma igreja ela caminha em célula, perdão, em discipulado, o crescimento dela é inevitável. É inevitável o crescimento de uma igreja que caminha em discipulado, tá? E não só, perdão, o crescimento, mas também a qualidade da vida cristã. Todas as igrejas que caminham em discipulado, ela tem uma qualidade de vida boa, ela tem, sim, em determinado momento, alcança a quantidade de pessoas e o crescimento acontece. Qual é a diferença? Vamos lá, para que vocês possam responder aqui, pessoal. Qual é a diferença de uma igreja que, por exemplo, caminha em célula e uma igreja que caminha 5 a célula, mas também com o discipulado? Alguém pode me dizer qual é a diferença? O desenvolvimento das pessoas. Porque a Legal. célula não é que a célula seja superficial, mas é um pouco mais raso, né? O discipulado dele aprofunda e também o relacionamento em célula ele é mais uma unidade e tudo mais, algo mais geral. Quando a gente vai falar sobre o discipulado, a gente sempre fala de 1 a 1, né? Então, acaba que o relacionamento se torna mais estreito, se torna mais próximo. Então, acho que uma grande diferença é isso. E, claro, né? Se o relacionamento está mais próximo, a confiança, igual a Mani falou, se torna mais fácil de se desenvolver, né, numa igreja que caminha em célula e em discipulado. Legal. Mas o que mais que vocês imaginam que tem de diferença
entre uma igreja que caminha com a célula, com os pequenos grupos e tudo mais, com uma igreja que talvez caminhe também com os pequenos grupos, mas que tem o discipulado. Quem mais pode citar alguma coisa? Ninguém? Vou dar a regra para vocês, então. Uma igreja que caminha com os pequenos grupos, que caminha com a célula, tudo mais, mas que, porém, caminha também com o discipulado, é uma igreja que perde menos pessoas. Uma igreja que tem o discipulado, ela perde menos pessoas. Gente, deixar muito claro, não é que ela não perde. Vocês estão entendendo? Em algum momento, alguém vai sair, em algum momento, alguém vai procurar outra igreja, em algum momento, alguém vai trair você. Em algum momento, gente, alguma coisa vai acontecer. Mas qual que é a diferença de uma igreja que caminha com o discipulado? Ela perde menos. Por quê? Vocês lembram da igreja que tinha muito trabalho evangelístico? Alguém já conheceu igrejas assim? Trabalhos que faziam eventos e eventos e eventos? Juntava muita pessoa ou não, gente? Só que a pergunta a ser feita é: onde estão essas pessoas hoje? Vocês estão conseguindo entender? As pessoas entravam, juntavam um monte de gente, mas elas não permaneciam. Por quê? Porque talvez tinha a célula, talvez tinha os eventos, talvez tinha os encontros com Deus, talvez tinha os cultos de jovens com o pregador famoso, com o cantor famoso, tinha os evangelismos na praça, tinha os arrastão, tinha os impactos, tinha tudo isso, e, gente, tudo isso é válido, é ótimo, mas a questão não é simplesmente atrair pessoas. Nós estamos falando de uma igreja que cresce de forma saudável. E uma igreja que cresce de forma saudável, ela não tem só quantidade, mas ela consegue converter esse nível de visitante em discípulo. Rafa, Oi. uma dúvida. Isso é uma regra para todas as igrejas? Porque, assim, no caso da igreja do pastor Edson, eles não caminhavam em discipulado, porém, faziam bastante eventos e tudo, e tinha bastante pessoas, e a maioria dessas pessoas até hoje estão lá firmes. Algumas, óbvio, saíram e tudo, mas a maioria, sim, né, estão firmes com o Senhor. Legal. Sua pergunta foi muito boa, porque é o seguinte, nós talvez classificamos o discipulado como simplesmente 1 a 1, né? Mas existem diversas formas de se fazer discipulado, de uma igreja se caminhar em discipulado. Eu acredito que, embora o pastor Edson ele fosse muito pastorzão, né? O cara que vai na casa, o cara que visita, o cara que está sempre ali ativo, e isso também faz, sim, com que pessoas fiquem, né? Eu tenho certeza que muitos que ele acompanhava, nesse acompanhamento, é porque antes funcionava diferente. Por exemplo, hoje, o discipulado é o cara, a gente se reúne, bate um papo, troca uma ideia, fala de Cristo, abrimos o coração, correto? O discipulado de antes não era assim, você vai agora começar a identificar. Quando um pastor queria treinar um discípulo antigamente, o que ele fazia? Ô, fulano de tal, eu vou fazer uma visita lá na casa do ciclano, bora? Então, ele levava aquele cara com ele para fazer uma visita na casa do irmão. Vocês lembram? Tá entendendo? Era, Rubem, cara, nós estamos aqui na construção da igreja, nós precisamos sentar um tijolo. Cara, vamos lá, eu e você, vamos levantar esse tijolo, vamos levantar essas paredes. Então, eles estavam sempre juntos. Rafa, Oi? meu primeiro pastor, cara, você falou isso daí, eu ia em praticamente todas as visitas com ele.
fazer Exatamente. oração e tal. Praticamente em todas eu ia com ele fazer visita. Exatamente. E não tinha o nome, Rick, de discipulado. Mas isso é um discipulado. E você quer ver como discipulado... gente, eu quero ir para dentro, né? Então vamos lá. Vocês querem ver como o discipulado está ligado ao serviço? Quer ver agora que parte legal? Vocês lembram quando Jesus está com os 12 no deserto e a multidão vai para ouvir Jesus? E aí, Pedro, o pessoal chega para Jesus e fala assim: mestre, está ficando tarde, o povo está com fome, vamos despedir eles. Vocês lembram disso? E aí Jesus fala assim para os discípulos: não tem ninguém com nada aí? E aí eles encontram um menino com 5 pães e 2. E aí ele pega esse cesto, ora por esses 5 pães e 2 peixes, faz os discípulos fazer o quê, gente? Distribuir. Só que são 12 discípulos para distribuir para milhares de pessoas. E sabe qual é a parte mais legal? Quando o povo acaba de comer e o povo está saciado, o que Jesus manda os discípulos fazer? Recolha tudo. Agora os discípulos têm que passar trabalhando de novo, recolhendo tudo. E a Bíblia fala que sobra mais de 12 cestos cheios de comida. Então, Rick, aproveitando até isso que você disse, o discipulado de hoje ele é um pouquinho Nutella. Porque se a gente convida um discípulo para ir sentar um tijolo, vai dar não, cara. Isso aí não é discipulado, sabe? Discipulado é ali, tomar um café, na mesa. Hoje o discipulado tem que ser assim. Mas é outro lado, cara. É o outro lado, sabe? Então, Mone, para que você entenda, ele fazia discipulado, só não tinha esse nome. Entende? Só não tinha esse nome. E lógico, se tratando do pastor Edson, tem um motivo a mais, né? Ele de fato era cativante, ele de fato realizava mesmo o pastoreio, assim, eu falo, pastor é moda antiga, né? De ir na casa dos irmãos, o irmão faltou da ceia, ele ia lá levar ceia para o irmão que estava doente e que não pôde ir, né? Todo esse quesito. Então, gente, nós entendemos o quê? Que uma igreja, quando caminha em discipulado, ela caminha com qualidade, ela cresce com qualidade. Certa vez, perguntaram assim para mim, cara, mas por que vocês não fazem trabalho assim, assim, assado? A igreja de vocês vai explodir. Eu falei, cara, porque eu não quero explodir. A pessoa, por que não? Eu falei, porque eu não vou ter pessoas preparadas e suficiente para cuidar daquelas que vão se chegar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, para que se chegue muita gente, é também necessário que tenha muita gente para cuidar dessas pessoas. Então, uma igreja que caminha em discipulado, ela consegue entrar nesse lugar de ter, sim, a partir de um determinado tempo, quantidade, mas principalmente qualidade de vida cristã. Ela começa a se tornar uma igreja que tem um trabalho eficaz. É o exemplo que eu dei na aula passada. Nós estamos aqui novamente em 11 pessoas. Se cada um de nós ganharmos uma pessoa, são quantas, gente? 22. Certo, Lari? 22? Tem que estar craque no consórcio agora. Nas contas, tem que estar online. São 22, correto? Suponhamos que nós ganhamos uma pessoa. E aí agora essa pessoa que nós ganhamos vai ganhar outra pessoa. Já são 33. Suponhamos que a gente nem ganhe. A igreja cresce ou não cresce, gente? E ela cresce como? De uma forma saudável. Ela cresce de uma forma onde todo mundo está sendo cuidado. Tá entendendo, tia? Tá ficando claro aí para vocês? O porquê uma igreja precisa crescer com o discipulado? O pessoal sempre fala, cara, por que você não traz fulano, ciclano, faz um evento, vai. Eu falo, cara, talvez a gente até poderia, mas esse não é o intuito.
O intuito é que a gente cresça cuidando uns dos outros. O nosso trabalho é a longo prazo. Vocês estão entendendo? Então, o benefício do discipulado na igreja é que a igreja cresce com qualidade. Tudo bem? Essa é a introdução. Agora, o primeiro benefício, né, que o discipulado traz para a igreja, essa parte é sensacional. Primeiro benefício, vamos lá. Discipular é uma das maneiras mais estratégicas de se ter um ministério pessoal ilimitado. Eu vou repetir. Discipular é uma das maneiras mais estratégicas de se ter um ministério pessoal ilimitado. Deixa eu te explicar uma coisa. O discipulado, ele é um trabalho que ele pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer tempo, por qualquer pessoa, grupo social, classe social. O discipulado, ele tem um alcance ilimitado. É ilimitado. Um exemplo, eu estou aqui e discipulo há 8 anos um homem que está a 300 quilômetros de mim. Vocês estão entendendo? Meu pai está em Palestina e ele discipula um homem que está em outro continente. O discipulado, ele nos dá poder ilimitado. Ele nos dá ele nos deixa ter, um ministério pessoal que não tem barreira. O discipulado não tem barreira. Você está aqui, mas talvez em algum momento o Senhor vai conectar você com uma pessoa que está a 400 quilômetros. E você vai ter a oportunidade de fazer o quê? De caminhar, de ajudar ela, de discipulá-la. Vocês estão entendendo? Sempre quando o pessoal fala assim para mim, cara, teu ministério é para... Não sei se vocês já ouviram isso, mas o pessoal sempre fala, cara, teu ministério é para tocar as nações, que não sei o quê. E eu falo, mano, mas eu já estou tocando as nações. Aí os caras falam, como assim? Eu falo, é simples. É só olhar para o Ricardo, para o Rubem, para o Vitor, para o Ian, para o seu Roberto, para o Victor, para o Tiaguinho. Eu já estou tocando as nações. Esses caras vão chegar em pessoas que eu nunca cheguei. Esses caras vão alcançar pessoas que eu nunca alcancei. Isso é o quê, gente? Poder ilimitado. É o teu ministério ser ilimitado. É você expandir isso de uma forma que você talvez nunca poderia. Eu talvez nunca vou chegar lá na Suíça. Mas talvez tenha alguém, um discípulo de um discípulo que vai chegar. Vocês estão entendendo? Isso é poder ilimitado. É uma das maneiras mais estratégicas de ter um poder, de ter um ministério, né? Ilimitado. O discipulado, ele promove isso. Não tem tempo, não tem lugar, pode ser qualquer pessoa de qualquer grupo. Você pode começar a fazer o acompanhamento com uma pessoa católica e isso se tornar um discipulado. Vocês estão me entendendo? Vamos lá, gente. Alguma dúvida até aí? Não? Então, vamos lá. O segundo benefício, e está meio que, né, engajado dentro do primeiro, é que o discipular ele é o mais flexível dos ministérios. O discipulado é o mais flexível dos ministérios. Por exemplo, nós temos uma diretriz de discipulado. Nós temos uma forma de discipular. Nós temos uma forma de desenvolver, de trabalhar o discipulado, correto?
Mas por que o discipulado ele é o ministério mais flexível? Porque são em horários diferentes, em lugares diferentes, em formas que podem se adaptar à necessidade do discipulando. Então, por exemplo, o nosso discipulado é toda terça-feira, tem gente que faz online. Recentemente, o Ian tem vindo fazer presencial. Por quê? Porque ele tem essa flexibilidade. Então, a gente conseguiu. Mas já precisamos também, por exemplo, o Rick me mandou uma mensagem e falar, Rafa, hoje eu não consigo fazer o discipulado. A gente consegue fazer tal dia? Não, a gente consegue fazer tal dia. Então, o discipulado, ele tem essa flexibilidade. E por ter flexibilidade, eu quero que você entenda uma coisa. Você só não é discípulo de alguém e futuramente discipulador de alguém se você não quiser. Vamos lá, alguém? Porque ele é flexível. Ô, Rafa, Oi, tia. tá escutando bem a tia? Sim, tá chique, hein? Mas eu posso querer ser discipulada, mas eu também posso, eu posso não querer discipular alguém. Tia, Você acha que isso me afeta de alguma maneira? Por exemplo, eu gostaria de ser discipulada, mas eu não tenho intenção de discipular alguém. Sei lá, assim, não sei. Isso hoje, né? Eu tenho uma visão isso hoje, né? Eu não sei com o tempo, mas isso pode ou não? Legal a sua pergunta. Eu vou responder ela de duas formas. Eu vou responder ela baseada no hoje, tá bom? Que é a realidade da tia, e vou responder ela baseada no futuro. Pode ser? Baseada no hoje, não tem problema. Por quê? Porque todo o início de uma pessoa é ser cuidada por alguém. Então, a tia estaria começando como? Sendo cuidada por alguém. No hoje, para o hoje, isso basta. Para o hoje, a tia ser cuidada, basta. Para o hoje, a tia ser acompanhada, basta. Correto? Tudo bem? E a tia já deu um passo, que é o quê? O entendimento de, poxa, eu preciso ser acompanhada por alguém. Eu preciso ser cuidada por alguém. Então, olha que legal. Com o tempo, conforme o tempo de cuidado que a tia for tendo, conforme o tempo de caminhada que a tia for tendo no discipulado, a outra chavinha também vai virar. Poxa, eu também tenho que cuidar de alguém. Poxa, eu também posso cuidar de alguém. Então, não tem problema nesse momento, mas é algo que é desenvolvido naturalmente. É algo que é desenvolvido de forma muito natural. Agora, pensando ainda a longo prazo, a tia já está sendo cuidada há um bom tempo, já tem a maturidade, as pessoas que a tia poderia estar cuidando, e mesmo assim falar, não, eu não quero cuidar de ninguém. Nesse caso, sim, é errado. Por quê? Porque quando Jesus nos dá a grande comissão de ir, de fazer discípulos, não é exclusivo para alguns, é para todos. E uma coisa muito importante sobre Mateus 28 é que não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Jesus, em Mateus 28, do 18 ao 20, tia, que é o que a gente... Vamos ler? A gente sempre lê ele, mas vamos ler novamente? Abra aí, pessoal, Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos ler do 19, né? A partir do 19. Quem abriu, lê para nós, por favor. Mateus 28, do 19 em diante. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém.
Olha aí, tia. E é tão legal porque eu tratei isso hoje na aula de missiologia. Não é um pedido. Jesus não está falando assim, olha, Larissa, se você quiser, se você sentir no teu coração de cuidar de alguém, se o cavaleiro do cavalo branco descer e falar com você, você discipula alguém. Jesus está falando isso, gente? Jesus está olhando para os caras e falando assim, vão. É um mandamento. Ele está dando uma ordem. Então, tia, para o momento de agora, não tem problema, tá? E também não precisa ficar, meu Deus, eu tenho que discipular alguém, eu tenho que discipular alguém. Nossa, e quando chegar a hora de discipular alguém? Gente, não precisa ficar assim. Porque o desejo de cuidar de alguém se torna inevitável. O Ian pode falar sobre isso. O Ian pode falar sobre isso. O Ian demorou 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Maurinho, eu não sei se você está com a câmera ligada, filha, mas na hora que você puder, liga para nós. O Ian demorou praticamente 2 anos para falar assim, cara, eu acho que eu quero cuidar de alguém, velho. É lógico, pelo amor de Deus, gente, não precisa demorar 2 anos para falar que quer cuidar de alguém. Tá bom? Mas, tia, o Ian foi um exemplo. No começo, ele não queria também. Mas conforme o discipulado vai acontecendo e o cuidado vai acontecendo, chega um momento que a gente fala, cara, é tão bom ter alguém para me acompanhar, eu vou fazer isso com alguém. A tia entendeu? Então, de começo, pode ficar tranquila. Desfruta do cuidado, que tá tudo ótimo. Tá? Logo, logo aí nós estamos enviando a Monique para o campo missionário, né? Então, logo, logo aí tá chegando. Né? Então, assim, o discipulado ele pode ser flexível. Aproveitando aquilo que a minha tia falou, ele pode ser flexível. Por quê? Porque embora nós temos, sim, hora e dias marcados, a gente pode se adequar. E podendo se adequar, gente, nós não temos a desculpa de falar assim, eu não quero ser discipulado por alguém, eu não vou discipular ninguém, porque eu não tenho tempo. Vocês estão entendendo? Eu já cheguei a fazer discipulado, gente, 5:30 da manhã. Porque era o único horário que o cara podia. 5:30 da manhã. Eu falei, cara, esse é o único horário que você pode? Não tem problema, nós vamos estar juntos. E trabalhava, gente, 7 horas da manhã, normal, como todo mundo. Então, como o discipulado ele é flexível, nós podemos ter essa adaptação conforme as necessidades do discipulado. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Terceiro benefício, e agora vai ficar muito bom. Discipular é a maneira mais rápida e segura. Vou repetir. Discipular é a maneira mais rápida e segura de mobilizar todo o corpo para evangelizar. Discipular é a maneira mais rápida e segura de mobilizar todo o corpo de Cristo para evangelizar. E agora eu vou desmistificar isso para vocês. Nós temos o equívoco de achar que, eu falo isso em missiologia também, vocês já estão pegando a aula, né? De achar que missão é evangelismo. E missão não é evangelismo.
E evangelismo é apenas uma parte da missão. E qual foi o erro, qual é o erro nosso como igreja nos últimos anos? Foi colocado para nós o sentido, cara, você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar. E isso é verdade ou é mentira, gente? É verdade. Nós temos que pregar. Só que nós víamos as pessoas pregando nas praças, nós víamos as pessoas pregando nos bairros, nós víamos aqueles, por exemplo, Billy Graham sendo chamado de grande evangelista. Nós vemos todos esses exemplos, que são bons exemplos, e a gente criou na nossa cabeça o quê, gente? Meu Deus, eu nunca vou evangelizar, porque eu não dou conta de fazer o que essas pessoas fazem. Não é verdade? Ah, vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Não acontecia isso? Nunca aconteceu isso? Você vê os grandes missionários, evangelistas, pregadores, aquelas cruzadas, os caras que sobem na mesa de uma praça e começam a pregar, que arrasta a multidão. Você olhava e o pessoal falava que aquilo era o quê? Evangelismo. Que aquilo era missões, que aquilo era ganhar pessoas, correto? E você tinha aquilo... E Rafa, Oi? não cortando, mas também um pouco daquilo que a gente olhava para a tão famosa África, né, mano? Porque as pessoas iam para lá, elas sabiam, é igual aquele negócio, elas iam achando que era só pregar, né? Mas aí quando voltava diferente. Então acho que também contribuiu muito para essa cultura de que missão é a pregação do evangelho e acabou. Exato. E olha que legal. Quando a gente tinha esse exemplo, a gente era muito longe para nós, não era? Tipo assim, gente, eu não vou conseguir ganhar uma alma nunca, não é verdade? Eu fui o único que pensei assim, gente? Não, porque a gente tinha essa ideia. Não, evangelizar, você tem que ir para o ônibus, Santa Luzia, 6 horas da manhã, começar a gritar que Jesus salva. Você tem que ir para o terminal lotado e começar a gritar que Jesus salva. Isso é evangelismo. Isso é pregar o evangelho. E, gente, tudo isso faz parte, sim, do evangelismo. Tudo isso faz parte, sim, do pregar o evangelho. Só que qual que é o porém? Nós olhamos essas situações e talvez você é tímido. Talvez você é vergonhoso. Talvez você não tenha essa coragem de pegar um ônibus 6 horas da manhã gritando que Jesus salva. Vocês estão entendendo? E talvez você pega isso e fala, então, eu não vou pregar o evangelho. E é aqui que o discipulado quebra isso, fazendo de você um evangelista. Sabe por quê? Porque talvez você não vai pregar num ônibus lotado, mas você vai fazer amizade com o seu vizinho, com a sua vizinha. Você vai pegar amizade com ele, você vai pegar amizade com ela, você vai começar a trocar uma ideia, você vai começar a bater um papo. Certo dia essa pessoa vai talvez pedir uma oração, talvez você vai falar de Jesus para ela. Vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Você vai começar... Oi? Tira uma dúvida que eu acho que todo mundo aqui tem. Né? Quando a Bíblia fala sobre a gente ser ousado e tudo mais, eu acredito, pelo menos nesse caso, que realmente fala assim na minha opinião, você pode desconstruir e explicar certinho, mas eu acho que muita gente hoje em dia fala um exemplo, eu sou tímido para pregar no busão, então eu não tenho ousadia para pregar. Eu acho que é muito comum, sabe? Tipo, a gente colocar o termo ousadia somente para ser público. Realmente é esse o contexto do versículo? Como que é essa parte? Porque realmente eu acho que é o que todo mundo tem dúvida e realmente fica desencorajado. Legal. Cara, quando a Bíblia diz ousadia para pregar, ela não dá quantidade de pessoas. Entende? Então, quando está falando de... por exemplo, você me testemunhou um caso hoje, a gente até bateu um papo sobre isso. Aconteceu uma situação, o cara tal, deu faia, dali a pouco ele voltou, conversando com você, deu uma brecha, você, pregou o evangelho. Entende?
Só que, ao mesmo tempo, isso é ousadia para pregar. É aquilo que eu falo, muito de nós teria ficado quieto. E é aqui onde eu quero desconstruir isso na nossa cabeça. Por que a gente teria ficado quieto se uma pessoa vem desabafar com a gente? Porque na nossa cabeça foi criada a ideia de que isso não é evangelismo. De que isso não é pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, eu tenho que subir no monte, eu tenho que ir na praça, eu tenho que ir no busão, eu tenho que ir na África. Vocês estão entendendo? Por que discipulado é a forma mais simples de eu motivar vocês a evangelizar? Porque vocês não precisam fazer isso com desconhecidos. Vocês podem fazer isso com a pessoa do teu trabalho, que senta lá do teu lado na hora do almoço e sem você falar nada, ela começa a falar da vida. Vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Para aquele vizinho, para aquela vizinha que toda vez está brigando, está reclamando da vida, e você vai lá varrer a calçada e ela começa a falar, ele começa a trocar uma ideia, e esse vínculo de amizade começa a ser formado. Por quê? Porque o discipulado, ele é resultado de evangelismo, certo? Mas também ele é uma forma de realizar evangelização. Então, por exemplo, você foi evangelizado, se tornou discípulo, se tornou uma discípula. Agora, você não precisa pregar para todas as nações. Foca numa pessoa, foca em 2 pessoas. Pede para Deus abrir os olhos para que Ele acrescente pessoas perto de você que precisam do evangelho. Você vai estar evangelizando elas e, quem sabe, no futuro próximo, discipulando elas. Conseguiram entender? Oi? Na verdade, é difícil chegar evangelizando porque as pessoas têm uma imagem ruim da igreja, né? Vou contar um exemplo rapidinho do que aconteceu no meu serviço. No horário de almoço, almoça eu e mais 2 meninas. E eu nem falei nada da igreja, nem nada. Só que elas mesmas começaram a falar. Uma é da Assembleia, só que agora foi pro mundo. A outra era da Presbiteriana, só que aí ela assumiu a sexualidade dela lá e a igreja rejeitou ela. E aí, quando eu falei da igreja, elas ficaram me olhando, tipo, mas você não tem cara de quem vai na igreja, sabe? É verdade. Então, é difícil chegar evangelizando. Acho que, no nosso caso, assim, acho que as atitudes teriam que mostrar mais. Mas entra aquilo uma vez que o Rubem pregou também. O evangelho consiste em palavra. Nós precisamos pregar. Né? As nossas ações, filha, elas vão corroborar aquilo que nós pregamos. As nossas ações, elas vão comprovar aquilo que pregamos. Lógico, em certos momentos, você não vai precisar falar. As pessoas vão descobrir que você é. Só que é aqui onde eu quero que é a intenção de nós falarmos que o discipulado, ela é a forma rápida de evangelizar. Porque nós tínhamos a mentalidade errada de que discipulado eu tenho que pregar para todo mundo. E não. Por exemplo, essas 2 meninas que sentam com você na hora do almoço, em algum momento, elas vão te dar a brecha para pregar o evangelho novamente para elas. Então, só que se você não entender que elas podem se tornar futuras discípulas de Jesus, futuras filhas de Jesus, de Deus, perdão, futuras convertidas, mulheres de Deus, você não pregaria o evangelho para elas. A hora que elas falassem da coisa, você ia falar, na minha é diferente, mas ia ficar aí. E o que eu quero desconstruir é que nós não precisamos pregar na praça, nós não precisamos pregar nas multidões, nós não precisamos pregar nos ônibus, nós só precisamos alcançar aquelas pessoas que estão mais próximas de nós e que ainda não conhecem o evangelho. Vamos lá, gente! Vamos lá, cara! Nós somos uma igreja missionária! Vamos lá! Oi. Isso aconteceu comigo também ontem, na hora do almoço. Um rapaz que sabe que sou da igreja e tudo, ele me fez uma pergunta
E estava almoçando eu, ele e mais 5 caras. Aí ele fez essa pergunta, eu respondi, aí depois ele entrou com uma outra pergunta, eu respondi também. Aí um outro cara que estava prestando atenção também fez uma pergunta para mim. Aí eu comecei a responder que nem eu sabia que eu sabia aquelas respostas lá, né, que eu passei. Aí, a hora que eu vi, todo mundo estava no assunto, entendeu? Falando sobre a igreja e tal. Aí, no final, depois, quando bateu o sinal, um cara falou assim, nossa, Ricardão, faz 15 anos que eu estou afastado da igreja, me deu vontade de ir no culto nesse final de semana. É isso. Aí, mano, não pode ficar longe, não. É exatamente isso. Porque presta atenção. A gente fica impressionado com as multidões, não é verdade? As multidões é impressionante. Só que nós esquecemos que um dos trabalhos mais eficazes que tem em toda a criação é o trabalho da formiguinha, que é de um em um. E a gente esquece que a própria Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, e se agora a gente invertesse a polaridade aí da chavinha da nossa cabeça e esquecesse que evangelismo, que missão é pregar para 1 milhão de pessoas, é ganhar 500 mil almas para Jesus. Mas eu vou lá, exatamente, Ian, eu vou lá e prego para o eunuco. Aquela menininha do teu trabalho, Lai, aquele cara do teu trabalho, Rick, aquela pessoa da tua escola, aquele cara que passa lá para comprar o Saúde Cap no sábado de manhã e que fica lá, às vezes, 15, 20, meia hora conversando e que talvez a gente poderia fazer o quê? Pregar o evangelho e falar assim, poxa, todo sábado o fulano, a fulana passa aqui para comprar o Saúde Cap. Cara, eu vou orar, eu vou focar nessa pessoa e eu vou ganhar ela para Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que eu tô conseguindo com uma. A outra, que era da Assembleia, ela realmente não quer saber. Mas a que é homossexual, não sei. Não sei como fala. Ela gosta muito, ela sente esse desejo de votar. Eu chamei ela para ir na nossa, falei que é diferente, mas que ela vai gostar. Mas ela falou, olha, Lara, eu tenho a minha fé ainda, eu acredito muito, mas eu ainda não me sinto confortável para ir numa igreja por causa do que aconteceu. Mas tá quase. Mas é assim. E as coisas levam tempo. Gente, eu sempre cito isso. Eu tenho um dos meninos que sempre caminhou perto de mim, quase todos vocês conhecem, que é o João Paulo. Eu demorei 14 anos para ganhar ele para Jesus. 14 anos! Não é um dia, não é 2, são 14 anos. E hoje, gente, com 3 meses, a gente já desiste da pessoa. A gente já fala assim, ela não quer Jesus mesmo. Vocês estão entendendo? Então, o discipular, ele é a forma mais rápida e segura. Por que segura? Alguém sabe me dizer por que o discipulado é a forma mais rápida, mas também a forma mais segura de se evangelizar alguém? Não tem problema errar, vamos lá. Ninguém? Eu acredito. Pela confiança do dia a dia que vai pegando. Bingo. O que mais, Jana? Eu ia falar que é porque você tá ali mais próximo da pessoa, tem mais intimidade com ela. Exato. Você vai pregou... criando laço, né? Exato. Você constrói, você pregou a palavra a partir de um lugar de confiança. Não é o desconhecido que está falando de Jesus. É alguém que essa pessoa confia. Uma vez, a gente tinha uma média lá quando eu liderei os jovens lá em Palestina, porque eu fui líder de jovens, gente, olha que legal. Foi sensacional essa experiência.
nós tínhamos aproximadamente 110 jovens, numa cidade de 10 mil habitantes. E certa vez, perguntaram para nós, um dos pastores que se assentaram à mesa com a gente, perguntou o que a gente fazia para que essa galera ficasse na igreja. Porque geralmente a gente tem a ideia de que, cara, a galera vem, mas sai. Vem, mas sai. E eles perguntaram qual é, o que a gente fazia. Falei, cara, tem uma coisa muito interessante que a gente faz. Antes de ganhar a pessoa para Cristo, a gente ganha ela para nós. A gente ganha ela para nós. A gente mostra que nós estamos disponíveis e que elas podem confiar na gente. Por quê? Porque se ela... É aquilo que o Sr. Roberto e a Jana agora falaram. Por quê? Porque se elas confiarem em nós, a probabilidade delas darem crédito para aquilo que nós estamos falando é muito maior do que alguém que é desconhecido. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Então, por que discipular é a maneira mais rápida, mas também mais segura? Mais rápida por quê? Porque eu posso evangelizar para a pessoa que está do meu lado. E mais segura porque ela está comigo todos os dias, ela já confia em mim, ela acredita em mim, ela sabe que eu sou uma pessoa de Deus. E isso faz com que ela dê crédito para aquilo que eu estou falando. Tudo bem? Conseguiram entender até aí, pessoal? Então, nós falamos hoje sobre 3 benefícios do discipulado, né? Rubem, qual foi o primeiro benefício do discipulado que nós falamos? Vou falar do que eu entendi. Primeiro, pois, um dos benefícios é caminhar perto, abrir o coração, e juntamente com esse benefício do discipulado, a gente vai conseguir ganhar uma pessoa. A gente não precisa ganhar a multidão. A gente precisa se conectar com uma pessoa, e através dessa uma pessoa a gente vai conseguir trazê-la para perto, e através disso, essa mesma pessoa, depois do cuidado, ela vai trazer mais uma pessoa, e assim vai. Então, isso se torna muito mais fácil. Legal. Então, um dos benefícios é essa vida na vida, que vai gerar vida na pessoa, e a pessoa vai gerando vida na outra pessoa. Então, isso vira uma bola de neve. Legal. Maurinha, fala um benefício do discipulado. Que ele é mais flexível, né? Ele se torna mais flexível por causa da expansão, né? Você pode discipular não só aqui, mas como lá, né? Então, ele se torna flexível e fácil de discipular. Legal. Emily, fala um benefício do discipulado. O último que você citou, né? A forma como ele age rápido, por ter intimidade, por ter confiança, né? Como o Rubem disse, se torna uma bola de neve do bem. E a partir do momento que você vai confiando, as outras pessoas veem que podem confiar em você também e deposita ali a sua confiança, né? E assim vai agregando. Então, acaba mobilizando todo mundo a participar do discipulado. O discipulado é muito bom, gente. Participem. Não tenham bloqueios, é incrível. Legal. Eu vou começar a fazer isso nas aulas, viu, pessoal? Vou sempre fazer agora perguntas sobre esses tópicos. E, por exemplo, um exemplo disso é, Emily... Oi? E também pode ser assim, que eu vejo assim, né? Você está falando da gente ter cuidado, discipular alguém. Será que às vezes a gente não tem medo de ser discipulado porque a gente já teve decepção com outras pessoas que não discipulou, mas de alguma maneira cuidou da gente e foi um cuidado diferente, um cuidado que gerou ferida, um cuidado que gerou uma decepção, porque eu sou prova viva disso. Eu não sei, eu sinto assim, muito, assim, igual eu falo para você, que eu já orei para Deus, que eu desejo ser cuidado por alguém, e na minha mente sempre veio a Monique, eu não sei porquê. Desde quando eu cheguei na igreja, eu olhava ela lá em cima, cantando, eu falava, gente, eu não sei o que aquela moça tem, mas aquela moça tem algo
que diferencia algo em mim. Eu não tinha nem amizade com ela. E aí aí você começou a falar de ser discipulado, de ser cuidado por alguém. Isso nunca teve no meu coração, porque assim, é uma grande dificuldade me abrir com as pessoas. É meio complicado. É e normal. Aí eu orava e tá a Monique lá de novo, eu falava, meu Deus, o que será que aquela moça lá tem, assim, né? Ela me chama tão atenção. Então, assim, eu sinto no meu coração, de um dia, eu sempre falei isso, sempre é um desejo do meu coração, né? Eu sinto muito, assim, de ser cuidada pela Monique. Não que as outras pessoas não poderiam cuidar de mim, mas não sei, o primeiro dia que eu fui na Celeiro para as Nações e eu vi a Monique, foi algo, assim, diferenciado. Eu não sei explicar para vocês. Mas, assim, foi algo assim que eu sabia que a Monique tem algo para me fazer crescer, me fortalecer, me fazer avançar. Eu sei que ela pode fazer isso por mim. Exato. A tia disse, a tia perguntou e a tia deu a resposta. É o tempo. O tempo gera isso em nós. O tempo traz essa consciência de que eu preciso ser cuidado. Poxa, é importante ser acompanhado por alguém. Por isso, tia, até que na nossa igreja, nós como celeiro, nós não temos essa pressa em fazer discípulos. Nós temos o entendimento de que é necessário fazer discípulos, mas nós não fazemos isso com pressa. Entende? Porque nós sabemos que tem pessoas que, por exemplo, de cara já vai abrir o coração, que já vai mandar áudio de 15 minutos, que é o caso da Emma. Mas já tem outras pessoas que vai demorar um pouquinho mais. Mas isso faz parte da natureza, faz parte da igreja. Então é tão legal, porque a tia deu a pergunta, mas a própria tia respondeu. Poxa, o tempo foi passando e mesmo com as minhas experiências marcantes de, entre aspas, discipulados, eu entendo hoje a importância de ter alguém. E olha que legal, nós falamos sobre o discipular, sobre toda essa parte, gente, de que é a maneira mais rápida, de que é a maneira mais flexível, de que é a maneira mais segura. Um exemplo disso, por exemplo, é a Emily. Ela poderia falar isso, talvez, muito melhor do que eu. Por exemplo, a Emily vai completar 8 meses na igreja, é isso? Se não me engano? Não, 6. 6 meses. Ela vai completar 6 meses na igreja e ela está sendo discipulada. Esses 6 meses na igreja que você está sendo discipulada há mais ou menos 2 meses, né? Há mais ou menos 2 meses. As crises que você tem tido, você conseguiria passar sozinha, sem alguém para te acompanhar? Não, eu com certeza já teria desistido de caminhar com Deus, né? Porque o discipulado é como se tivesse realmente alguém te segurando, te sustentando, te dando força, né? Para você continuar a caminhar. Então, assim, a Emily ela é um exemplo disso. A Maurinha colocou que nos deixa mais leve. Com certeza, com certeza. Quando a gente entra nesse lugar de relacionamento, de confissão, de abrir o coração, nos deixa bem mais leve. Então, gente, foram os 3 benefícios hoje. Na semana que vem nós vamos continuar a falar sobre os benefícios, né, do discipulado na igreja. Tá dando para compreender até aí, gente? Então é isso. Pri, foi um prazer ter você com a gente novamente. Você é da casa, você sabe disso. Sempre será da casa, minha linda. Viu? Para quem quiser novamente, as aulas estarão disponíveis no link que é enviado depois. O Ian vai estar falando com o pessoal que precisa ser falado no privado, explicando essa questão, né, das aulas gravadas, tá bom?